E se um estranho batesse à sua porta, não pedindo nada, mas oferecendo tudo? Há histórias que não gritam, que não explodem. Elas sussurram, como uma brisa morna num entardecer de verão, como a lembrança de algo que nunca aconteceu, mas que o coração insiste em chamar de seu. Os Três Desejos não é sobre magia como você imagina. É sobre as faíscas que acendem quando dois mundos se tocam. Sobre o tempo que para quando uma criança acredita, quando uma mãe recomeça e quando um homem, ferido por dentro, decide seguir, mesmo sem saber aonde. O filme de Martha Coolidge, com a delicadeza dos contos que atravessam gerações, nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que é que eu desejo de verdade? Há filmes que chegam de mansinho, como uma carta perdida no tempo, como uma lembrança que você jura ter vivido, mas não sabe quando. Os Três Desejos é assim, um daqueles filmes que não tentam impressionar pelo barulho, mas pela delicadeza. Dirigido por Martha Coolidge, uma cineasta que sabe olhar para o humano com ternura e sem pressa, essa obra de 1995 é um conto moderno com cheiro de verão antigo. Uma narrativa que mistura realismo e fantasia com a naturalidade de quem respira as entrelinhas da vida. É impossível não notar logo de início a presença quase mítica de Patrick Swayze. Aqui, ele abandona o galante e o eternizou em Ghost e Dirty Dancing para vestir uma pele mais serena, mais enigmática. Seu personagem caminha pela história como quem carrega um segredo, mas também uma promessa. Um homem que não precisa dizer muito para ser sentido profundamente. Swayze, naquele momento da carreira, já não precisava mais provar nada. E talvez por isso ele tenha se permitido a entrega contida, quase espiritual desse papel. Sua atuação não é uma exibição, é um gesto. Ao seu lado, Mary Elizabeth Mastrantoeno, sempre luminosa, sempre forte, nos conduz com o olhar de uma mãe que luta contra a ausência, contra os ruídos do passado e contra os silêncios do presente. Ela é o chão da história, a raiz. E sua atuação nunca cai no melodrama. Ela pulsa, respira, sustenta. Mas é Joseph Mazzello, o menino que você talvez lembre de Jurassic Park, que nos dá a ponte com o invisível. Com olhos que perguntam mais do que qualquer roteiro, ele encarna a pureza de quem ainda acredita que o mundo guarda mistérios bons e que, às vezes, basta acreditar para ver. O filme é ambientado na década de 1950, mas não é sobre a década, é sobre o que aquele tempo carrega. As janelas abertas, os rádios chiando músicas antigas, os vizinhos que se conhecem pelo nome, as crianças brincando descalças na rua e a impressão constante de que havia algo mais, algo além, esperando para ser descoberto. A trilha sonora é um sussurro à parte, com composições suaves que se entrelaçam às emoções da narrativa. A música aqui não invade, ela guia. Ela aparece onde deve e silencia quando o silêncio é que fala mais alto. E nesses silêncios é possível ouvir o próprio coração. Visualmente, o filme abraça uma estética de tons dourados e pastéis. É como folhear um álbum de fotografias antigas. A direção de arte é cuidadosa, mas nunca exagerada. A câmera observa como quem respeita o tempo, ao espaço e aos sentimentos dos personagens. E é nesse respeito ao tempo, ao espaço e aos sentimentos dos personagens que a história vai se revelando, camada por camada. Os Três Desejos pode até parecer simples à primeira vista, mas há uma profundidade sutil escondida nos detalhes, na forma como os personagens se olham, naquilo que não é dito, mas pesa no ar, nas pausas, nos gestos interrompidos. O roteiro caminha com elegância entre o real e o fantástico. Mas não espere explosões de fantasia. Não há varinhas mágicas aqui. A mágica nesse filme
mora nas possibilidades, na chance de um encontro mudar o curso de uma vida, na força que existe em abrir a porta para um estranho e talvez abrir a porta para si mesmo. Curiosamente, apesar de contar com um elenco notável e uma direção sensível, o filme passou despercebido por muitos ao ser lançado. Talvez por não se encaixar nos moldes comerciais da época, talvez por ter sido lançado no momento em que o mundo pedia outros ruídos, mas como toda boa história, ele não se apaga, ele permanece e espera o momento certo de ser descoberto. A crítica da época ficou dividida. Alguns viram poesia, onde outros só enxergaram lentidão. Mas isso diz mais sobre quem assiste do que sobre o filme em si. Os Três Desejos exige sensibilidade, pede olhos atentos e um coração disposto a enxergar além do óbvio. Entre as curiosidades da produção, vale destacar que o filme foi rodado em locações que recriam fielmente a atmosfera dos anos 50, com carros de época, figurinos impecáveis e uma paleta de cores que parece saída de uma pintura de Norman Rockwell. Esses elementos não estão ali por acaso. Eles são parte da narrativa. São a moldura de um quadro que quer nos fazer lembrar de algo que nunca vivemos, mas que de alguma forma reconhecemos. A diretora Martha Coolidge, conhecida por seu olhar íntimo e humano, leva essa obra como quem segura uma flor frágil. Ela não força nenhuma emoção, apenas a deixa florescer. E talvez seja por isso que, quando o filme termina, fica no ar uma sensação agridoce, como se algo tivesse se completado e, ao mesmo tempo, algo em nós ainda esperasse por mais. É difícil classificar esse filme. Drama, fantasia, fábula moderna. Talvez ele seja só o que precisa ser. Um convite para parar, para sentir, para lembrar que há algo em nós que ainda deseja e que talvez, só talvez, a resposta para tudo esteja no que nunca ousamos pedir. E se você pudesse fazer 3 desejos agora, o que pediria? Amor? Cura? Tempo? Ou só uma chance de acreditar de novo? Talvez o filme não traga todas as respostas, mas ele tem o dom raro de fazer as perguntas certas. E às vezes, isso já é o suficiente para transformar tudo.